paz do Senhor. Seja bem-vindo ao podcast da Assembleia de Deus do Bosque Sul. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @ADBosqueSul. Fique agora com a palavra. Glória a Deus. Um texto um pouco extenso, mas para a glória do Senhor Jesus, é um texto que nos chama muita atenção pelo conteúdo que tem para nos oferecer. Uma história que, creio eu, vai impactar nossas vidas, vai nos ensinar a lidar com situações da mesma forma que Josafá lidou com esta situação. Mas para que nós possamos adentrar neste contexto, permita-me voltar um pouquinho no capítulo 18 de 2 Crônicas, aonde o rei Josafá, ele vai visitar Acabe. E para muitos que conhecem Acabe, quantos conhecem, já viu falar sobre a história de Acabe? Rei de Israel, esposo de Jezabel, né? E por fim, quem conhece a história sabe que Acabe ele era israelita, foi criado nos ensinamentos do Senhor Jesus, porém ao crescer e tomar o domínio, ele tomou para si mulher que não devia, que seria Jezabel, e então começou a desmoronar o seu reinado. E Josafá ele vai fazer uma visita a Acabe, e nessa visita Acabe recebe muito bem Josafá, conversa com ele, mas Acabe ele faz um convite, porque Israel estava em guerra, Israel estava ameaçado, e Acabe ele faz um convite para Josafá, fala: como já estás aqui, desce conosco no vale para pelejarmos. E Josafá ele era muito amigo de Acabe. Ele olha para Acabe e diz: eu serei tu e o meu povo será o teu povo. Eu não vou te deixar sozinho, irei eu contigo. Mas no versículo 4 do capítulo 18, Josafá dá a segunda experiência para Acabe: consulte os profetas, chame os profetas e consulte se é da vontade do Senhor que nós desçamos ao vale e pelejamos. E então Acabe ele começa a consultar os seus profetas, e todos, para agradar o rei, traz uma palavra de ânimo: você vai vencer, Deus vai te dar vitória, pode ir sem medo, Deus vai garantir vitória ao exército. Todos traziam uma palavra de ânimo. Porém, Acabe vira para Josafá e diz: ainda existe um dos profetas, porém eu odeio ele, eu não gosto dele, porque toda profecia que vem dele, só vem ao contrário sobre a minha vida. Então eu não gosto dele. E Josafá fala: moço, é profeta, não fala assim do profeta. Se ele está falando, algum sentido faz. E Acabe manda então um criado e encontra buscar Micaías. E Micaías chega, e como os outros profetas, desta vez Micaías, temendo que Acabe lançasse ele na prisão, Micaías ele quer recuar e começa a fazer igual os profetas, trazer palavra de ânimo: pode ir, o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai te conceder vitória. Mas Acabe disse: não é possível que isso esteja acontecendo. Pela primeira vez você trazer uma profecia que vai alegrar o meu coração, não está certo. Não está certo. Por que você mente diante de mim? Fala o que tem que ser falado, diz o que tem que ser dito. E então o profeta ele para um pouco, pensa e volta atrás e diz, no verso 15, a partir do verso 15, 16,
o profeta ele volta atrás e diz: o que o Senhor me disser, eu direi a você. Eu vejo o povo de Israel disperso, no meio do vale, sem líder, sem um cabeça. E eu não vejo o cabeça deste povo. Então nessa batalha você irá, mas você não voltará. É duro para um rei aceitar, não é? Mas nesse momento ele estava falando a verdade para Acabe. E então Acabe não aceita, como de costume. E ele olha para Micaías e manda os soldados prender a Micaías. Prende este falso profeta. Eu sabia que, como de costume, é sempre assim, dessa forma. E Acabe começa a traçar um plano não agradável, porque ele usou de má fé com o seu amigo que estava ali te visitando, trazendo uma experiência para as nossas vidas. Há amizades que nós confiamos tanto, damos o nosso melhor. Josafá estava ali visitando ele, porque amava ele, porque tinha respeito por ele, consideração por ele. Mas no momento da profecia ele já cogita no coração em trair o seu amigo. Acabe cogita no coração em trair Josafá. E então Acabe, ele tem o seguinte plano: eu não vou desistir de ir, mas eu não vou vestido de rei, eu vou vestido de soldado. E ele chama Josafá e diz para Josafá: nós vamos descer o vale, você vai com a sua vestimenta. Mas não falou que qual vestimenta ele ia. E então eles se encontram e está Acabe se vestido de soldado no meio dos demais soldados, e Josafá vestido de rei. Qual é o objetivo disso? O alvo principal era o rei. Eles iam procurar o rei no meio do exército, porque eles não estavam se importando com soldados. Eles, destruindo o rei, eles destruíam a cabeça de Israel. E então ele cogitou contra o seu amigo, o seu melhor amigo. Eu vou colocar ele com roupa de rei, eu vou vestir de soldado, nós vamos à batalha, o alvo é o rei, ele cai e eu volto com o meu exército. Isso nós não estamos falando de pessoas que não conheciam o Evangelho. Nós não estamos falando de pessoas que não conheciam Deus. Nós não estamos falando de pessoas que nunca teve Deus no coração. Nós estamos falando de Acabe, um homem que foi criado nos costumes israelitas. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, confiamos em certas pessoas, abrimos o nosso coração, abrimos a porta da nossa casa, damos tudo o que necessita. É o meu irmão. Mas você não sabe o que ele cogita no coração. Você não sabe. Eu estou falando para você não amar o seu irmão, não. Porque o amor ele vem em primeiro lugar. O Senhor diz: ama uns aos outros assim como eu amo a igreja. Mas amor não é você pegar para criar. Para criar você pega os seus filhos. Você coloca dentro da sua casa os seus filhos, a sua esposa. Você cuida deles. Você dá vida por eles se for necessário. Eles é a sua responsabilidade. Amigo, abrace ele também. Aconselhe, ensina o caminho. Fala de Jesus para ele, ganha ele para Jesus. Mas
A única coisa que você pode fazer é isso. Seguir o caminho, a decisão é dele. Só ele vai poder decidir seguir o caminho. Acabe já tinha decidido o caminho que ele queria seguir. Ele já tinha decidido. Era falta de conhecimento? Não. Não era falta de conhecimento, porque isso ele tinha de sobra. Era falta de instrução? Não. De advertência? Não. Era porque ele era teimoso. E tinha o coração mau, voltado para as coisas más. Então muitas vezes não é porque anda do nosso lado, não é porque está na mesma igreja, não é porque está no mesmo local, que vai falar do mesmo Deus, que vai professar a mesma fé e que vai te dar força. Existem amigos mais chegados que irmãos. Mas cuidado, nesse caminho de amigos existe também armadilhas. Existem lobos vestidos de ovelha. Existem pessoas querendo usurpar da sua fé. Você está com toda sinceridade, dando o seu melhor. E pessoas querendo aproveitar de você. Josafá estava inocente. E o Senhor sabia disso. Por isso o Senhor não condenou Josafá. E Josafá desce ao vale junto com Acabe e o exército. E quando a carruagem começa a rodear o exército inimigo, o alvo era o rei. Eles logo já procuraram a carruagem do rei, encontraram a carruagem do rei. E então eles cercaram a carruagem do rei, mas quando eles cercaram a carruagem do rei, o Senhor não permitiu, sabe por quê? O rei que estava ali era Josafá. Josafá não estava sabendo de nada. Josafá estava no local errado, na hora errada. O Senhor não permitiu que eles fizessem algo para Josafá. Então eles olham, não, mas esse não é Acabe. O nosso alvo é Acabe, rei de Israel. Esse é rei de Judá. Esse não é rei de Israel. E eles desviam e saem procurando. Mas no meio do caminho, um soldado, ele estava com tanta vontade de pegar Acabe, que ele falou assim: eu não aguento mais, eu vou ter que soltar uma flecha. Nem que for para qualquer lado, mas eu tenho que soltar esta flecha. Porque eu precisava de soltar essa flecha em Acabe, mas não acha ele, eu vou soltar. E ele mirou sem alvo. E soltou a flecha, e a flecha subiu. E quando desceu nas costas de um soldado. Quem era o soldado? Acabe. Acabe. Porque você pode tentar mudar o curso da história, mas o final está determinado por Deus. Não adianta querer tirar proveito, não adianta querer camuflar a história, não adianta. O final está determinado por Deus. Seja honesto, seja sincero, honre o seu amigo, por mais que seja doloroso, mas respeite o seu amigo. Abrace o seu amigo não com um abraço de falsidade, não com um abraço de Acabe, mas abrace com um abraço do Senhor Jesus, dizendo: meu amigo, eu te amo em Cristo Jesus. O amor que nos cerca é o amor de Cristo Jesus. Não vamos deixar que a falsidade, que as má companhias venham nos cercar. Isso tem acontecido muito dentro da igreja. Muitas pessoas que têm se camuflado e têm destruído vidas. Vidas têm sido destruídas. Existem vidas machucadas, feridas, lá no mundo, desviadas, sem querer vir para a igreja, porque foi ferido por um amigo da igreja. É uma palavra dura, mas tem que ser dita.
Porque nós precisamos revelar quem nós somos. Nós precisamos mostrar de quem nós somos filhos. Nós precisamos mostrar o nosso caráter. Deixar as falsidades de lado. E mostrar a luz do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Aleluias. Então a palavra vai dizer que Acabe tomba naquela batalha. E Josafá sai ileso. E volta. Mas nesse retorno de Josafá para e ele faz uma reflexão. Sabe aquele momento que você acaba de passar por um vexame assim, que você fala, rapaz, quase que eu perco a vida aqui agora. E como é que estava a minha vida? Será que eu estava pronto mesmo? Eu acho que foi um momento que Josafá fez essa reflexão. Ele parou um momento e falou, rapaz, que cilada, quase que eu perco a minha vida por ajudar o amigo. Quase. Existem momentos que a gente pensa assim, rapaz, se não fosse Deus, eu não tinha saído dessa situação. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Muitas situações acontecem dessa forma. Eu já tive uns 2 acidentes de carro e as coisas acontecem, irmãos, assim, não estalar de dedo. Às vezes você está dirigindo, você não percebe. Você vai a 60 por hora, 70 por hora, você fala, rapaz, dá para andar de pé aqui do lado. Você não percebe a velocidade. Mas na hora que acontece, é tão rápido. Você para, uai. Rapaz, mas eu não estava nem correndo, eu estava 60 por hora, 70 por hora. Isso já aconteceu comigo. A 70 por hora o carro rodou que eu não vi nada. Quando eu vi, o carro já estava na ribanceira já e Deus me tirou em livramento. Mas é tão rápido que depois a gente fica pensando assim, rapaz, como é que as coisas acontecem dessa forma? Foi a reflexão que Josafá fez. Rapidinho a emboscada estava armada, Josafá podia ter perdido a vida, Judá poderia ter ficado sem um rei, sem um representante. E ele volta e faz uma reflexão, fala, eu preciso consertar, eu preciso mudar as coisas, eu preciso me achegar mais a Deus. Tem muitas situações que acontecem nas nossas vidas que ela não vem para a morte, mas ela vem para nos alertar e nos ensinar a ficar mais amigo de Deus, andar mais com Deus, perceber a presença de Deus, amar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Foi o que Josafá fez. A partir daquele momento Josafá falou, não faço mais nada sem a direção de Deus. Não tomarei nenhuma decisão sem a direção de Deus. E aí nós adentramos agora na história no 2 Crônicas capítulo 20 em diante. Depois de tudo isso ter acontecido, a palavra vai dizer que Josafá está bem tranquilo num certo dia, no seu palácio, quando de repente chega um mensageiro. E esse mensageiro, ele não vem com uma notícia muito boa. Ele chega para Josafá e diz, Josafá, tem 3 reinos que fizeram aliança e estão vindo para tomar Judá de você. Eles já estão vindo para tomar Judá. 3 reinos. Eles fizeram aliança e estão descendo para tomar Judá de você. Os Moabitas, os Amomes e os de Seir, das montanhas do oeste. Eles estão vindo para tomar Judá de você. É muita gente.
Josafá para e ele começa a pensar no que todos nós pensaríamos. O que eu fiz? O que eu fiz? Por quê? Por que estão vindo contra mim? O que eu fiz? E a palavra vai dizer que Josafá, como toda a sabedoria que ele adquiriu, ele fica meio nervoso, porque é grande o exército, ele não tem condições de vencer esse exército. Na força física, olhando para si, ele diz: eu não tenho condições de vencer esse exército. É batalha perdida. Muitas vezes nós pensamos assim, não pensamos? Situações que acontecem nas nossas vidas e nós olhamos e falamos: Senhor, desisto, não tem como mais, não tem jeito, é batalha perdida, não tem o que eu possa fazer, eu vou desistir. Mas Josafá, ele aprendeu a lição, ele aprendeu, ele passou pela prova. E então o que Josafá faz? Josafá reúne o povo, chama o povo, fala: ó, chegou um mensageiro e agora nós estamos em guerra. Está vindo um exército aí grande, e nós vamos ter que pelejar, nós vamos ter que defender aquilo que o Senhor nos deu por herança. Como é que nós vamos fazer? Tiveram a ideia: vamos descer até o templo, que foi construído pelos seus antepassados, desde o tempo de Abraão, naquela terra de Judá que foi promessa de Deus para Abraão. E Abraão, sendo o pai da nação, ele estava dentro da promessa. Então Josafá chama o povo e desce a congregação. Quando ele desce a congregação, ele faz a seguinte oração. Ele começa a orar, e nessa oração ele começa a exaltar o nome do Senhor. É muito lindo, porque no momento de angústia, nós não, às vezes perdemos o controle, não temos essa mente aberta assim para exaltar o Senhor. A gente já pensa logo, dobrar logo o joelho aqui: Senhor, socorre, socorre, Senhor, me socorre, que eu estou na aflição, me socorre, Senhor. Só lembra de pedir, pedir, pedir. Mas não, Josafá, ele começou a orar e lembrar o Senhor. Senhor, eu não sei o que eu fiz, mas está vindo um exército, e eu sei que o Senhor é Deus em Judá, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor foi Deus no passado, nos nossos ancestrais, eu sei que o Senhor livrou o seu povo, e trouxe para essa terra, e deu essa terra como herança para esse povo. Senhor, quando o povo estava vindo para ocupar essa terra, saindo do Egito, da escravidão, nós arrodeamos o deserto e passamos por todas essas nações, e o Senhor mandou que nós cortasse caminho para que nós não viesse atingir eles, para que eles não viessem cair na nossa espada. O Senhor poupou a vida deles no passado, o Senhor poupou a vida deles, e agora eles estão vindo contra nós, para levar a nossa herança, para tomar a nossa promessa, para tirar da nossa mão aquilo que o Senhor nos deu. Josafá sabia que na força física ele não poderia vencer essa batalha,
mas ele tinha certeza que o Senhor dos Exércitos ia pelejar em favor dele. Muitas vezes estamos passando por situações perdidas, aonde você mesmo olha para si e fala: eu não tenho condições de lutar mais, as minhas forças se acabaram, se esgotaram, eu vou parar e vou desistir, porque eu não consigo, está tudo ao contrário, está tudo errado. Mas o Senhor manda te dizer, diante desta palavra, que a promessa que Ele fez está de pé. A herança que Ele prometeu, ela vai chegar nas tuas mãos, porque não tem inimigo que vai se levantar contra a tua vida. Aleluias. E então Josafá começa a falar com o Senhor: Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da nossa fidelidade. Essa terra foi conquistada, o Senhor nos deu, o Senhor expulsou o povo que estava nessa terra para nos dar ela. Agora o Senhor vai deixar que ela vá dessa forma? Muitas vezes as coisas acontecem e a gente fica sem saber, sem noção o que pode acontecer. Qual decisão tomar? E no momento da súplica de Josafá, diante da porta do templo, da congregação, outro exemplo de vida para nós, que muitas vezes nós estamos passando por lutas, e a primeira coisa que a gente faz é se afastar da igreja, é tentar se isolar, tentar ficar quieto. Às vezes tem muitos que por falta de sabedoria até culpa. Fala: talvez se eu estivesse na igreja, eu não estaria passando pelo que eu passei. Talvez se eu não estivesse fazendo a vontade de Deus, eu não estaria passando pelo que eu passei. E começa a conversar demais, falar demais. E a primeira coisa, muitas vezes, que nós fazemos é isso, é tentar nos isolar. Mas Josafá não. Josafá reuniu o povo e falou: sabe aonde é que nós vamos buscar o socorro? Lá na congregação. É lá na congregação que nós vamos buscar o socorro. Aí você vai entender a importância dessas 4 paredes. Aonde muitos que sobem ao púlpito falam: esta igreja não passa de 4 paredes, esta igreja não passa do templo e habitação do Espírito Santo de Deus que está dentro deste lugar. Se você tem fé, no momento de aflição, no momento de luta, no momento de perseguição, você vai olhar para elas e vai dizer: eu vou buscar a presença do meu Deus lá na congregação, porque lá é lugar ungido, lá é lugar de presença, lá o Espírito Santo está. Aleluias. Aquela congregação, ela foi consagrada por Abraão, por vários ancestrais que passaram naquele lugar. A primeira coisa que eles fizeram foi um santuário para adorar a Deus. E Josafá desce com o povo, e diante daquela congregação Josafá clama ao Senhor. Ele pede socorro ao Senhor. E de repente desce o Espírito Santo sobre a vida de Jaziel. E Jaziel começa a profetizar para Judá. E Jaziel começa a dizer: eis que diz o Senhor Jesus. Olha Judá, olha Josafá, diz o Senhor Jesus, neste momento, essa peleja não é sua.
essa luta não é sua. Esse povo, eles não sabem com quem eles compraram briga. Sabe qual é o maior erro dos seus adversários? É eles não saber quem é o seu Deus. Esse é o maior erro dos seus adversários. Você sabe quem é o seu Deus, mas eles não sabem. Eles não sabem, porque se eles soubessem, se eles soubessem. Se eles soubessem, eles não mexiam. Se eles soubessem, eles não tocavam em você. Se eles soubessem quem é o seu Deus, eles não falavam de você pelas costas. Se eles soubessem quem é o seu Deus, eles iam pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de tocar no seu nome. Sabe quem eram essas 3 nações? Eles eram inimigos. Eles não eram amigos. Eles eram inimigos um dos outros. Mas na hora de cogitar contra o outro, eles foram lá e fizeram uma aliança. Agora nós somos amigos. Você está conosco, nós somos amigos agora. Então, eles não eram amigos. Eram 3 nações, porém divididas. Não havia nenhum elo de amizade sincera entre eles. Tinha força em número, mas não tinha força em caráter. Tinha força em número, mas não tinha força em fé, em conhecimento, em graça, em experiência com Deus. Josafá, ele vai, mas ele vai sabendo quem é o seu Deus. E ele dá tudo, ele fala, se o nosso Deus tiver que nos livrar, ele vai nos livrar. E diante dessa profecia, então, aí é que Josafá mesmo tomou posse da vitória. Josafá, então, vira para o povo e diz: estamos à vontade de Deus. O que Ele mandar, nós iremos fazer. Quem está disposto a viver a vontade de Deus? O processo. Muitas vezes a vontade de Deus não vai ser a nossa. Muitas vezes o nosso querer não vai ser o querer dele. Batalhas e guerras não é só, eu estou dando um exemplo de irmãos entre irmãos, pessoas entre pessoas, mas batalhas não é só isso. A nossa maior batalha é espiritual. Aonde você se depara brigando com você mesmo. Você já imaginou dessa forma? A sua mente vira uma confusão. Você não sabe o que você faz. Porque o inimigo está tentando confundir a sua mente, confundir quem é o seu Deus, tentando colocar algo dentro da sua mente para te afastar da presença de Deus. E muitas vezes nós perdemos muitas batalhas porque damos ouvido, damos lugar para o inimigo, abrimos brechas. E Josafá não deu esse lugar. Josafá desceu para a congregação, orou a Deus e Deus respondeu ele. Porém o Senhor disse: hoje não, mas amanhã eu vou pelejar. Amanhã vocês podem subir. Podem subir. Coloca os levitas para cantarem. E podem ir. Josafá ansioso. Ele quer saber, mas por que não, Senhor, hoje? Por que não
acaba logo com essa angústia do meu peito. O Senhor fala para ele: hoje não, é no meu tempo, é na minha hora. Essa é a vontade de Deus. Aonde é difícil nós aprender a viver a vontade de Deus, é neste momento, é você entender o tempo de Deus e a hora de Deus. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia nos vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então muitas vezes você está remando, mas está remando contra a maré. Não é mais fácil remar a favor? É melhor obedecer. Josafá aprendeu a lição, ele aprendeu a obedecer. Então ele indaga o Senhor, e o Senhor diz: hoje não. E o que eu faço? Ele diz: canta. Imagina a pessoa com o coração angustiado, sem saber o que fazer, um exército enorme vindo contra ele, e o Senhor fala: canta. Você cantaria? Será que nós cantaria? Será que nós conseguíamos acalmar o nosso coração e cantar enquanto a providência de Deus chegava? Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Esperar o tempo dele, cantando, adorando, engrandecendo. Foi isso que Josafá fez. Em momento algum ele questionou a vontade de Deus. Em momento algum ele impôs a vontade de Deus. Mas ele engrandeceu o nome do Senhor Jesus. E eu acho que nós não cantaríamos, mas foi o que eles fizeram. Josafá passa a noite cantando, e quando amanhece, que já é dia, segundo a ordem do Senhor, chama todo o exército, coloca caminho, e primeiro coloca os levitas na frente. Vocês vai cantando, adorando, louvando o meu nome, e pode descansar o coração de vocês, porque a luta é minha, a guerra é minha. Quando chegar lá, vocês vão ver. E eles vai, creio eu, com medo, mas estava adorando, os levitas cantando. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer meu avô proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eles não sabiam, talvez o fim desta caminhada seria a morte deles. Mas enquanto eles estavam caminhando e cantando, lá no vale, Deus estava agindo, Deus estava pelejando.
Sabe por quê? Aquela nação que não era amiga uma da outra, começaram a questionar uns aos outros, e começaram a entrar em contenda uns com os outros, e começaram a brigar uns com os outros, e começaram a destruir uns aos outros. E enquanto Judá estava adorando, o inimigo estava se destruindo. Sabe como é que você vai vencer esta luta? Enquanto você adora, Deus está pelejando por ti. Enquanto você clama, Ele está no vale pelejando por ti. Essa luta não é sua, essa guerra não é sua, essa batalha não é sua. O Senhor manda te dizer neste momento: adore, 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 adore o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor para estar adorando o Senhor neste momento, porque esta luta não é sua, esta luta não é sua, esta luta não é sua. O Senhor vai pelejar por ti enquanto você adora. Aleluias. A palavra vai dizer que Josafá coloca os levitas na frente. E quando ele começa a subir o monte de Ziz, quando ele chega em cima, que ele olha para o vale, ele acredito que ele ficou assim. Só tinha cadáveres. Só tinha cadáveres. Muitos cadáveres. Todos tinham morrido, lutando uns contra os outros. E o povo adora ainda mais. O povo começa a adorar mais ainda. O ministério de louvor pode começar a adorar. Nesse momento, Judá de cima, olhando os cadáveres no vale, ele começa a adorar mais ainda o nome do Senhor Jesus. Ele começa a exaltar mais ainda o nome do Senhor Jesus. Sabe o que o Senhor requer de você? Ele não pede muito, mas Ele só pede que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Ele pede, que os verdadeiros adoradores se manifestam em adoração de espírito e de verdade, se entregando por completo, sem vias de dúvida. Oh, aleluia. Essa luta não é sua. Essa luta não é sua. Se coloca de pé, igreja. Vamos adorar o nome do Senhor neste momento. Porque enquanto você está adorando aí, o Senhor está visitando a tua casa. O Senhor está visitando a tua família. O Senhor está visitando o seu trabalho. Oh, aleluia. Comece a adorar o nome do Senhor Jesus, porque fiel é Ele para cumprir. Não se frustrarão, oh, aleluia. Não se frustrarão os planos de Deus. Aleluia. Ninguém impedirá, ninguém vai frustrar. Pode o vento soprar, ninguém pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém o nome do Senhor impedirá. Jesus, Ele está pelejando em seu favor. Vencer, que tudo podes, nenhum dos seus Quero planos fazer um convite. Pode se frustrar. Você que quer renovar a aliança, dê um sinal com a sua mão. Você que quer aceitar o Senhor Jesus, que quer renunciar às coisas do mundo,
frustrar. para viver a vontade do Pai. Os teus planos pode se frustrar. Você que às vezes pensa assim, está tudo acabado. Não se frustra. O Senhor não olha mais para mim. Não se frustra. Dê um sinal. Os planos de Dê um sinal Deus, ninguém que Ele vai entender. pode Oh, vencer. aleluia! A terra pode se abalar. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Os planos de Deus, ninguém impedirá, ninguém impedirá. As promessas do Senhor, ninguém irá impedir. Deus tem o plano contigo. Aleluia! Quem impedirá? Deus abençoe a vida de Quando cada um. passares pelas águas, Toma eu posse da tua estarei vitória. contigo, filho. E vá Quando para a sua passares casa pelo com a fogo, certeza da não vitória. te queimará. Oh, Eu aleluia! estou contigo. Louvado é o Senhor, aleluia! Estou contigo, filho. Aleluia! Estou contigo. Aleluia! 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 Esse teu barco Adore, parece igreja. que vai naufragar. Oh, Está aleluia. balançando pra lá e pra cá. Oh, Está causando aleluia. medo em teu coração. Está causando dúvida em Jesus. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus. Andando sobre as aleluia. águas. Está dando uma ordem para o vento. Oh, Sou eu dono do aleluia. tempo. Sou eu dono da Oh, vida. aleluia. Sou eu dono do mar. Adore, Sou eu, igreja. sou eu, Adore, igreja. Enquanto você adora, Ele está visitando a tua casa. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ninguém pode se levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Aleluia! quem impedirá? Oh, Deus maravilhoso, é esse que nós adoramos, aleluia. Ele agiu no passado e age até hoje na nossa vida, irmãos. Louvor e oração vence batalha, irmãos. Eu nunca vi um crente que ora e louva ao Senhor, ele perdeu a batalha, nunca vi. Está confirmado aqui na palavra que o nosso irmão Edilson pregou. Se você entrou aqui desanimado, sem forças, Deus falou face a face hoje com você. Sinta força, irmão, se alimente dessa palavra. Levanta a sua cabeça, não desista. Tem alguém que está pelejando por você. Aleluia.